E aí, meus nobres, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Marcelo. E galera, acho que a gente pode concordar que a EA é uma empresa arregaçada, né? Mas não dá pra negar que ela publicou algumas franquias bem marcantes nos anos 2000. Skate, Mass Effect, Burnout, Crysis. Só em 2008 o primeiro Dead Space aterrissou no coração dos fãs de Survival Horror. E teve também o FIFA 2009, mas o vídeo de hoje é sobre a primeira empreitada da DICE no parkour em primeira pessoa, que naquele ano chegou com os 2 pés na porta. Eu sei que seus amigos imaginários estão impressionados. Agora, quando você para de se exibir, por que você não começa a analisar o jogo de uma vez? We call ourselves runners. We exist on the edge, between the gloss and the reality. The mirror's edge. Ela disse o nome do jogo. E Mirror's Edge é um puta nome da hora, né, cara? A beira do espelho, passa uma vibe poética, né? O palco de Mirror's Edge é a cidade chamada A Cidade. Sim, eu sei, belo nome. Uma selva de concreto bem minimalista e muito vertical. Uma cidade que eu acho que foi referência e até compartilha o mesmo fuso horário da cidade do jogo é Nova York. Eu acho que estruturalmente ela é bem parecida com a versão do jogo, mas tem outras referências como a costa de Seattle, cidades asiáticas como Hong Kong e Singapura. Fica a curiosidade que o edifício mais alto do jogo, o Shard, curiosamente existe um prédio com o mesmo nome em Londres, que não parece a versão do jogo, mas ele foi inaugurado em 2012. E olha o que essa mina no elevador do Shard diz. Welcome to the Shard, constructed in 2012 by the renowned architect J.C. Thomas. De duas uma, ou os designers do jogo tinham uns contatinhos ali, ou eles deram uma de Simpsons. Mas sim, Mirror's Edge se passa no futuro, talvez ali nos anos 2020. Que é uma versão bem mais sóbria e pé no chão do futuro em comparação com a versão mais sci-fi do Catalyst. O estilo minimalista da cidade surgiu quando os devs não tinham adicionado texturas mais detalhadas no cenário. E eles encontraram beleza naquela simplicidade. E é da hora pensar como antigamente limitações técnicas como a névoa de Silent Hill, ou a câmera fixa e os cenários pré-renderizados de Resident Evil ajudaram a definir os estilos artísticos desses jogos, enquanto no Mirror's Edge foi o contrário, eles não tinham as limitações, mas escolheram deixar assim mesmo. E o diretor do jogo, Johannes Söderqvist, vamos chamar ele de João que é mais fácil, revelou que ele se inspirou em vilas espanholas de Andaluzia por causa de como a luz do sol era refletida naquelas estruturas brancas. Eu posso expandir isso também para talvez Santorini na Grécia. Cidadezinhas como essas têm uma estética bem uniforme, assim como a cidade, só que numa escala bem menor, né? As cores que você mais vai ver na cidade são azul, laranja e, é claro, branco. Nunca jogue Mirror's Edge às 3 da madrugada com a luz apagada. Com a ausência de vermelho, já que essa cor é usada para visão de corredor, uma espécie de hiperfoco dos corredores que os permitem se concentrar ao máximo enquanto eles se locomovem pelos telhados. Tudo isso somado resultou em uma direção de arte bem única e marcante para Mirror's Edge. O som do jogo também é uma área muito bem trabalhada no game. Eu não joguei ele de fone ainda, mas se você tiver a chance, jogue ele usando headset para ter um ouvido orgasmo com cada detalhe. A respiração dinâmica da Faith, onde ela vai ficando ofegante conforme ela vai correndo e diminuindo quando ela para. Como o jogo é basicamente sobre correr por aí, eles tiveram um cuidado especial com cada passo que a Faith dá. Eles basicamente fizeram uma maratona para gravar amostras de áudio de sapatos em contato com inúmeras superfícies. O barulho do vento batendo na calça dela, enfim... Tudo isso faz a protagonista parecer mais uma pessoa do que só uma câmera voadora. Quanto à música do jogo, a DICE não precisou nem sair da Suécia para encontrar a pessoa perfeita para essa área. Magnus... Birgersson, O nome artístico dele é mais fácil, Solar Fields, que obviamente cozinhou na trilha sonora. Com melodias ambiente relaxantes, perfeitas para pular de prédio em prédio. Músicas eletrizantes para perseguições e fugas. Até trilhas mais tensas para quando você precisa lutar. Enfim, caso você esteja interessado em se aprofundar na parte mais nerdola do design de som do game, eu recomendo esse vídeo de quase 40 minutos do canal Chicken.
que detalha bem as técnicas de áudio implementadas no jogo. E sim, eu concordo 100% com o comentário desse cara de que o barulho mais assustador do jogo é o da buzina de um trem prestes a te atropelar. Agora que a gente resumiu a parte técnica, vamos pular pro foco principal de Mirror's Edge, sua gameplay. Yeah! Parkour! 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 I'm right behind you, Andy! Parkour! No tutorial, o game vai te introduzir ao leque de movimentos da nossa corredora. Começa com o básico, pular, agachar, correr, que não tem um botão de corrida dedicado, como na maioria dos jogos. Em Mirror's Edge você segura o movimento pra frente e a Faith vai gradativamente ganhando velocidade. Aí você pode deslizar enquanto corre, escalar coisas, escalar ou correr na parede, virar a cabeça da Faith pra combinar esses movimentos, levantar as pernas pra evitar colisões, quando estiver perto de cair do chão, rolar pra evitar dano, usar 2 degraus para se estilingar no ar, se equilibrar em cano, pular de cano em cano, e lá ele. Se balançar em barras, usar tirolesa, ok, respira. Mas depois de aprender tudo isso e essa intro maravilhosa tocar, te falasse, então, você vai poder fazer umas paradas foda assim, aí ele te passa o controle e diz, agora é sua vez. Apesar do jogo ser linear, cada fase é construída de uma forma bem convidativa, onde o novato vai fazer uma rota mais lenta, com o tempo você vai descobrir rotas melhores, que otimizam mais o seu tempo, até o nível de speedruns psicopatas que jogam assim. E quando tu pega a manha, o gameplay fica uma delícia. Você entra no flow e cada movimento da Faith vira algo tão fluido que parece que você tá flutuando pelo mapa. Outra coisa que agrega na satisfação é a precisão que a gameplay demanda do jogador. Quando no Assassin's Creed da vida o jogo te dá uns empurrõezinhos pra deixar o mais estiloso e satisfatório possível, no Mirror's Edge parece que você tá bem mais no controle da Faith. Para acertar um salto você precisa estar na velocidade certa, para manter a velocidade você precisa evitar colisões nos objetos, apertar o botão de pulo no timing certo para você pegar a animação de escalada mais rápida possível. Enfim, é como se você pegasse um jogo de corrida mais voltado para simulação, como um Gran Turismo ou Forza da vida, e desligasse as assistências. Eu não tô dizendo que o parkour de Mirror's Edge é melhor que de AC, eu posso perder horas pulando pelos telhados daquelas cidades, mas eu tô só apontando que são abordagens diferentes e tá tudo bem. E o que falar do level design de Mirror's Edge? Se fosse pra eu mencionar todo o trecho de parkour foda, eu ia soar repetitivo e o vídeo ia ter 2 horas de duração. É consistente nesse nível. Fiquem com alguns exemplos pra vocês entenderem meu ponto. Find another way through to him. Outra coisa que eu amo é a variedade das fases. O jogo tem 10 capítulos no total, contando com o prólogo. E sim, a gente passa muito tempo nos telhados, é claro, mas a gente desce pra rua, vai pra estação de esgoto, passa pelo metrô, surfa no teto de um trem desviando de obstáculos, desliza por um prédio, faz parkour num depósito, passa por um shopping que pros padrões de 9 horas da manhã tá meio vazio, pula de um guindaste pro outro, God damn it, girl, I just spilled my Joe all over the keyboard. Navega por um navio, desce por um vão de elevador, faz essa escalada divina no átrio desse prédio. Também gosto da sensação de perigo que o jogo passa. Em alturas vertiginosas, onde o mínimo erro vai ser fatal. Quando você erra e cai, você realmente vai ver a Faith caindo com a visão embaçada, até o momento do impacto com esse som macabro. Que foi nerfado no Catalyst, você não vai ver o impacto, mas juntando o melhor dos dois mundos, o desespero da Faith do Catalyst com o impacto do original,
é a fórmula perfeita para traumatizar uma pessoa com medo de altura pro resto da vida. E é da hora ver como esse parkour em primeira pessoa teve sua influência na indústria, como Dying Light, Titanfall também da EA talvez, Perfect Dark, que também tá pra sair. Saindo da primeira pessoa, mas eu tenho a obrigação moral de citar Vector, uma das maiores pedradas do celular. Mas sei lá, cara, a sensação de ter o vento contra o seu rosto, pulando de um prédio pro outro, mas quando você tá prestes a cair no chão, no último segundo você rola e sai ileso, realmente faz sentir vivo. Agora, o combate é um misto de sentimentos. Eu reconheço que eles conseguiram criar um sistema interessante e único. Tem mecânicas corpo a corpo simples, mas até que legais. Você pode fazer uns combos básicos com socos altos e baixos, dar carrinho, dar voadora, Faith pode pular em cima dos inimigos. Tem também a mecânica de desarme, quando você chega perto de um oponente ele vai tentar te dar uma coronhada. A arma dele vai brilhar em vermelho, sinalizando a janela de desarme. Os inimigos carregam armas diversas, como pistolas, rifles, SMGs, LMGs, snipers e shotguns. Os desarmes de shotguns são especialmente cinema. Nice. E essas janelas de desarme variam de arma para arma, mas você tem uma habilidade de desacelerar o tempo para facilitar. Você pode dar um chute na virilha ou um chute cruzado andando na parede para desarmar por trás. E sim, é bem da hora sair por aí desarmando os inimigos, você sente meio o John Wick da vida, ligado? E resta só tomar cuidado porque os inimigos vão atirar em você durante a animação. Depois de roubar a arma, você pode só soltar ela e seguir seu caminho, ou atirar com elas. Sim, tem gunplay nesse jogo. A DICE lembrou que eles fazem BF, tem arma lá, então por que não ter arma aqui também, né? O gunplay não é lá a sétima maravilha do mundo, mas já dá pro gasto. O som dos tiros são altos e intimidadores quando você tá sob fogo pesado. Olha o rato borrachudo! Meu Deus! Com essas armas você vai poder eliminar alguns inimigos rapidamente, a preço de sua velocidade ser limitada a 5 km por século. Mas armas pequenas como pistolas, você não tem essa limitação de velocidade. E inimigos com essas armas geralmente são os primeiros a aparecerem. E tem umas partes que eles incorporam bem as armas no parkour, como essa parte no capítulo 3, onde tu vai atirando nos vidros e abre a porta rapidamente na força do ódio. No geral, o jogo vai te colocar em combates que você pode ou matar todo mundo, ou simplesmente ignorar o combate por completo, que é massa. E a maioria das arenas te oferecem boas oportunidades de usar o parkour ao seu favor, e às vezes eles dão uma variada na fórmula, como no último capítulo, em que você precisa destruir 4 servidores para poder avançar, que eu curto a ideia. E curiosidade, sabiam que no capítulo 4, ao invés de pular no trem, você pode esperar e os inimigos vão arrombar a porta? E um deles é um inimigo de escudo, que foi um inimigo cortado, mas eles deixaram ele lá de recordação. Pra derrotar ele, você precisa desarmar ele por trás. Eles devem ter motivos pra ter removido ele, mas sei lá, a ideia parecia da hora. Eu vou terminar ranqueando os capítulos. O único que eu não curto é o 7, The Bolt. Acho ele bem truncado, um combate você tem que eliminar os inimigos, porque você tem que girar 2 válvulas, e olha que você vai fazer isso muitas vezes nesse nível. Tirando ele, todos são gostosinhos de jogar. Foi difícil, mas eu fiz esse tier list para ilustrar a minha opinião sobre cada capítulo. A campanha é curta, mais ou menos umas 3 horas de duração, o que eu particularmente gosto. Eles não se estendem mais que o necessário e ela tem um fator replay bem grande. Depois que você zera, você desbloqueia o modo hard, que desabilita a visão de corredor, os inimigos que são mais precisos te matam mais rápido, o de sempre. Tem troféu de zerar sem atirar em ninguém, mas mandar esse coitado pro São João no ar tá liberado. Tem também os speedruns de capítulo, e ainda falando mal de The Bolt, ainda bem que o tempo é generoso, porque puta que pariu, mano, a gente fica 1 minuto dentro dessa van, cara, serião. Mas os tempos de speedrun são generosos, é mais um teste de consistência, saca? E tem os time trials, que são trechos curtos da campanha. Esses sim são mais desafiadores e provavelmente você vai ter que suar pra conseguir bater o tempo. O jogo também tem uma DLC chamada Pure Time Trials, que adiciona novos desafios de tempo em lugares mais conceituais. Once the city used to pulse with energy, dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. Agora sim vamos abordar a história de Mirror's Edge, comigo defendendo que ela é simples, mas funcional. Mas antes disso eu vou falar sobre a HQ do jogo. Eu não diria que ela é essencial, mas eu recomendo sim para os fãs da franquia.
A arte é bonitinha e a história mostra mais interações entre os personagens do jogo, mostra personagens que não têm muito tempo de tela, como Krieg, ou Drake, que é só mencionado no jogo, numa trama que envolve a família da Faith, nas vidas secretas que sua mãe levava e a culpa e impotência que seu pai sentia, além de um sentimento de nostalgia melancólico de um passado que está sendo enterrado aos poucos. E as revistas oferecem um contexto melhor dos eventos do jogo. Tudo começa com a implementação do Programa de Cidadania, elaborado pelo atual prefeito Callahan, mas o programa prometia uma série de benefícios para facilitar e melhorar a qualidade da vida dos cidadãos, mas é claro que era bom demais para ser verdade e a pegadinha era que o governo ditava um estilo de vida específico e qualquer pessoa que saísse uma vírgula para fora desses padrões era repreendida, o que revoltou parte da população, com um movimento de oposição chamado Libertas, com um de seus principais membros sendo Abraham Connors, pai da Faith. Manifestações contra o programa ocorreram, com uma das vítimas sendo a mãe da Faith, Erica Connors. O incidente ficou conhecido como os protestos de novembro, ou November Riots. O povo que não seguia os padrões dessa nova sociedade e simpatizantes da oposição foram empurrados para a velha cidade, um distrito pobre, sujo e destruído em comparação com a limpa e brilhante nova metrópole. As informações eram filtradas pelo governo, e nesse contexto, grupos clandestinos foram criados para transportar mercadorias e informações sensíveis pela cidade. Um desses grupos era os Runners, e uma das suas corredoras era Faith Connors. The changes came slowly at first. Most didn't realize, or didn't care, and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines, criminalized. They became our clients. Training time, Faith. Yeah, I know you hate it. Depois de passar um tempo parada, Mercury, ou só Merc, um corredor que agora fora dos telhados serve como o oráculo do Batman basicamente, monitorando e guiando a Faith por rádio, pede que Celeste Wilson, uma corredora ativa, treine a protagonista antes dela voltar às atividades. Depois de lembrar como correr e se defender... Não me olha assim não. Faith é liberada para o seu primeiro serviço. Pegar uma mochila, que são os colecionáveis do jogo, os corredores e a polícia têm uma trégua. É até por isso que os telhados são lotados de estruturas para parkour. Não é bem visto, mas também não é legal. Só que dessa vez... Hey, drop the bag and put your hands so we can see them, or we will... Just get the hell out of there. Run. Sem entender o motivo da hostilidade, Faith volta para o esconderijo. E uma emergência que ela ouve no rádio da polícia chama sua atenção por motivos pessoais. All units, proceed to 56 West Arlen Drive immediately. Proceed with caution. Kate! Ela decide intervir, então corre para o prédio de advocacia da Robert & Pope Associates. You know he was running for mayor, right? Finally, someone who could actually make a difference in this place. No qual ela encontra sua irmã, que por acaso é da CPF, sim eu sei, a força policial da cidade, ao lado de um corpo, Robert Pope, um candidato à prefeitura e amigo do pai delas. You think this was an accident, Kate? There are no accidents in this city. Someone wanted him dead and wanted you to take the fall. Help me, Effie, please. You've got contacts? There's gotta be more to this. Something he knew. Something he wanted to tell me. I can't get involved in this, Kate. You know what I do. I just can't. Blue's incoming, Faith. You might want to be outgoing right about... Oh, now. I'll see what I can do. If this goes down badly, find Lieutenant Miller, my superior. Take anything you find to him. I'm serious, Faith. Remember, they're not playing nice. Get out of there. Now go! And Faith, thank you. Com a nova pista, voltamos pro QG para planejar nosso próximo passo. That the evidence you lifted? Yeah, I think it's from a diary. Rest of it was gone. All I can make out are Icarus, maybe, and to the highest. Icarus. Wasn't he the Greek guy? Yeah, his dad made him some wings out of feathers and wax. Then the boy flew too close to the sun. And psst, no more wings, no more Icarus. If anyone's heard anything, then you know who it'll be, Faith. No. Yeah? I know he ain't a runner anymore, but he's got contacts. You can't avoid him forever. Wanna bet? Who? Não, ele não. Jackknife. Não! Jackknife. Acho que as únicas partes que ele é um personagem minimamente decente no capítulo com o nome dele. Ele dando tchauzinho no elevador, onde ele tem um pingo de carisma, e ver ele caindo nunca perde a graça. Vídeo cacetada ao vivo! Mas ele dá o nome do nosso próximo alvo. You a fan of wrestling, Faith? Pope was a wrestling fan. He even employed an ex-wrestler to handle his security. Travis Burfield used to go by the name of Rope
Ropeburn. Mas antes, como a Kate pediu, Faith se encontra com o Tenente Miller, qual ela conta sobre a situação de sua irmã e também menciona o que ela descobriu sobre a investigação, o que não é muito. You know it was a setup, right? I know Kate wouldn't be capable of something like this, but my captain's asking some difficult questions, and I can't even get in to see her. What do you know about something called Icarus? Why? It's mentioned on this. It was in Pope's hand. I think it's from his diary. You took evidence. Kate's the only family I have, Lieutenant. And blues in jail don't last long. She goes down for this, it's a death sentence. I won't stop you. I owe that much to Kate. Agora sim vamos para Z Burfield International, a empresa de transporte do Roper. Look, I saw Ropeburn wrestle once. Broke some poor bastard's arm, then headbutted the ref. E lá bisbilhotamos ele conversando com alguém por telefone. In a few days it'll all be over. Today's front page will be tomorrow's kitty litter. Come on! That run-up won't last long. None of them will, right? The precious Project Icarus will be fine. 5x5. E ele fala que vai encontrar esse contato em um prédio em construção. A Faith volta para reportar pro Miller sobre como ela acha que o Ropeburn está envolvido com o assassinato do Pope, mas Miller é mais hostil com a corredora, ameaçando prendê-la e explicando os conflitos entre a polícia e as empresas de segurança privadas. But we've got private firms muscling in on our districts. Bolstering city security, they call it. They're breathing down our necks, waiting for us to slip up. The only way they might go easy on us and easy on Kate is if I give them... Me. Yes. All I care about is Kate. And for her sake, I'm gonna let you go. Seguimos até o ponto de encontro e descobrimos que o contato de Ropeburn era Miller. Jumpscare de Ropeburn! If he said this, we can both go to hell. No one threatens me. Fade. Yeah, I'll be okay. Derrotamos o Ropeburn numa boss fight de Quick Time Event. Você destruiu o meu ovo! Ele revela que contratou um assassino para dar cabo no Pope e incriminar Kate, e que se encontraria com esse tal assassino no shopping New Eden. Mas antes de dar mais informações, Rope é nocauteado pela eternidade por um sniper. Shit! Merc, someone's shooting. They got Ropeburn. Agora talvez minha cutscene favorita do jogo. Um momento de calmaria com a Faith se abrindo para Celeste, falando sobre a morte de sua mãe nos protestos de novembro, sobre o Merc ter abrigado e treinado ela depois que ela fugiu de casa, e enfatizando mais uma vez seu maior objetivo. They got my sister involved, Sel. And I need to clear her name. I owe her that much. I'll survive. That's what we do. Survival is overrated. You need to live a little, too. Hey, you want to come with me tomorrow? Could use the help. Can't. Drake's got me on a job. Says I've been slacking. Look, I've gotta go. It's fine. Someone's bound to start shooting at me soon. Get going. Faith. Take care. Taste of New Eden. It's a little bit of paradise. No shopping encontramos o assassino que nos leva para uma emboscada. E no fim, infelizmente, ele consegue escapar. Não porque ele fugiu, mas sim porque vamos ter que pedir informações pro Jackknife. But when I got there, guess who was waiting for me? No idea, Faithy. I just go there for the pretzels. Pretzels à parte, acaba que o João da faca era inútil pra gente, pra surpresa de absolutamente ninguém, e quem salva a pátria é o doguinho da placa da Pirandello Kruger. Can you do a search on Pirandello Kruger security? On it. Why do you ask? Been seeing their name around. In Ropeburn's office and somewhere else. Distinctive logo. Getting anything? Just what you'd expect. Alarms, fencing, armored cars, private security. Oh, and they secure our world, apparently. Rumamos para um dos prédios da PK na cidade, e após adentrar na parte mais confidencial das instalações, finalmente descobrimos o que é o tal Project Icarus. What are they training them for? You mean there's something left in the city they haven't managed to tax, ban, or regulate? What the hell's left, huh? Us. Merc, get your gun.
uma parceria entre o prefeito Callahan e a Pirandello Kruger para treinar policiais para caçarem os corredores nos telhados. E ok, eu entendo que todo o hype em cima do Project Icarus por mais da metade do jogo, para no fim você ensinar uns policiais a correr e dar uns pulos, pode ser meio decepcionante. Eu não esperava nada menos que um plano de dominação mundial. Não, mas sério, eu até que gosto dessa ideia. O conceito de policiais fazendo parkour, perseguindo corredores no território deles é da hora. Eles têm um visual massa, tem um taser pra te stunar à distância, pegam em ti dando mais mortal que a Rebecca Andrade, usam técnicas de combate corpo a corpo que você usa. Eles vêm em grupo e te matam com 2 ou 3 golpes, mas você pode esquivar dos golpes dele e desarmá-los por trás. Mas é uma experiência até que da hora de derrotar todos eles na porrada. Pena que eles só aparecem em 2 capítulos, o que é meio paia. Mas depois de ver no monitor um assassino em um barco, Faith zarpa pra lá. Depois de desviar de tiros, uma perseguição e uma boss fight dividida em 2 rounds, que eu acho muito foda, inclusive, um desvio e ataca, 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Ó o pau quebrando, pá, eita boa! Liga na marcha, vai! Finalmente desmascaramos o assassino. Cell? I tried to warn you off. I'm sorry. You've got to learn to let go, Faith. You remember? Like you did with your family. The runners are screwed. Icarus is just the start. And I want to live, Faith, not just survive. Why Pope? His campaign was getting unexpected support, but he got stupid. Started making threats to the wrong people. High-up people. He found out about Icarus, so they had you kill him. Him or me. Sorry about Kate. Didn't know she was your sis. Eu gostei dessa revelação. Até dava pra imaginar que era Celeste, mas naquela cutscene entre as duas adiciona uma camada a mais nesse conflito. E essa fight espelha a Celeste treinando a Faith no tutorial, e depois tem esse aprendiz superando a mestre, o que eu acho bem legal. Aí a Faith comemora o 4 de julho mais cedo, e com o Projeto Icarus e o assassinato do Pope riscados da lista, só resta uma ponta solta pra Faith. Don't ask, Mark, okay? Heard all I need to hear, kiddo. Listen, Krieg says Kate's just been tried. Already? Wonders of the Swift Justice Program, huh? They found her guilty, Faith. Of course they did. Usando um sniper, a gente acerta o motor da van da polícia que estava transportando a Kate, que tomba e pega fogo, que parando pra pensar, isso meio que colocou a vida da Kate em perigo, né? Mas, enfim, pausa pra apreciar esse rato gigante. Mas a Kate sai sã e salva e elas se separam pra deixar a poeira baixar. Take this. It's Mark. He's a friend. He'll guide you away from here. I'll lead the blues away. Come and find you later, okay? Quem não pode dizer o mesmo é o Merc, que teve seu esconderijo invadido pelos PK e foi baleado. Eu acho que a morte do Merc tem sim seu impacto. Ele era carismático e era nossa companhia durante toda a jornada, além de ser meio que uma figura paterna pra Faith, o que dá pra sentir o quanto ele significava pra protagonista. They took Kate. I got some of the bastards, though. Where'd they go? I heard them mention the Shard. The mayor's place? Yeah. Shit, Mark. Let me get someone, a doctor. It ain't gonna happen, Faith. I'm sorry, Mark. I'm so sorry. No sorries. Just don't let them win. I won't, Mark. Promise. Thanks, kiddo. O arranha-céu que serve como a prefeitura e o escritório de Callahan é a nossa última parada. Good work. Check her. Gonna shoot me too? No. Right now, you're Kate's best hope. Miller momentaneamente assume o lugar do Merc no rádio, e ele e a Faith viram aliados por necessidade. O tenente nos guia pro telhado, onde a Kate vai ser levada de helicóptero, mas ele morre antes da gente chegar lá. E quem poderia imaginar que o ex-runner que agora se veste de azul seria o vilão? Attitudes like that. Well, that's exactly why I couldn't. Who's behind this? Let's just say I'm a bigger fish. Callahan. Meu faculdade, tô viciado. Meu Deus, meu Senhor. Então finalmente chutamos esse arrombado do helicóptero e a Faith consegue salvar a Kate.
jogo acaba com duas irmãs contra uma cidade no topo do mundo. Eu acho que foi esse o sentimento que o jogo quis passar. Nessa arte, por exemplo, com a Faith no meio de uma multidão, simbolizando uma sociedade em grande parte fria, individualista e apática. Conforme os créditos vão rolando ao som de Still Alive, essa obra-prima em formato de música, que provavelmente você não vai encontrar um jogador de Mirror's Edge que vai falar sobre o jogo sem citar essa música em algum momento. Pra não terminar no tom de um final 100% feliz, toca uma notícia de fundo sobre como 9 pessoas morreram na queda do helicóptero, pintando a Faith e a Kate como terroristas e se perguntando sobre o impacto dos runners na sociedade. According to a Callahan staff member, a security breach led to a series of catastrophic outages in the Shard's many public protection systems, causing havoc not just at the Shard, but throughout the city. Although the scope and precise cause of the outages is as yet unclear, many troubling questions have emerged in their wake, including the role of the so-called runners in the destabilization of city operations. Mais uma vez eu enfatizo que eu gosto sim da narrativa de Mirror's Edge, e como eu disse, ela é simples, mas funcional. Não só pelo fato de que eu adoro a Faith, talvez pela soma da forma que ela foi escrita, a atuação da Jules DeYoung, ou pela expressividade carismática nas charmosas cutscenes 2D, além do elenco diverso que cumprem bem seus papéis, menos você, Jack Knight. Mas acima de tudo, a história de Mirror's Edge funciona pra mim pelo simples fato de que ela é um jogo. Salvar a Kate podia ser só um artifício de donzela em perigo qualquer, mas a gente estava junto com a Faith, vendo pelos olhos dela os perrengues que ela passou para atingir o objetivo, colocando sua vida em perigo em saltos arriscados, estando constantemente sob fogo pesado, correndo por dias como os horários no início das fases indicam, e tudo isso só é possível graças a essa mídia de entretenimento interativo que nós tanto amamos e chamamos de videogame. E isso é Mirror's Edge, meus nobres. Comentem aí o que vocês acham do jogo. Tenho minhas ressalvas com o Catalyst, mas eu ainda assim tô curioso pra jogar ele. E quando eu jogar eu vou trazer vídeo aqui pra vocês, é claro. Mas por hora é isso. Continuem correndo e continuem vivos, meus nobres.